Bem, gente, hoje é o sexto dia do nosso evento, intitulado Interfaces em Arqueologia, Perspectivas e Projeções. Eu me chamo Mariana Souza, que alguns já me conhecem aí, porque eu estou mandando os links para vocês e tudo mais. E hoje o nosso evento, o nosso encontro, o tema dele é Arqueologia e Povos do Sertão Nordestino no século XX. E vamos estar entrevistando o Dr. Rafael de Abreu e Souza. Ele é mestre em arqueologia pela USP. Ele tem doutorado em ambiente e sociedade pela Unicamp. E tem doutorado em arqueologia pela USP. Professor Rafael. Acho que ele já está aqui. Estou aqui. Pronto, lá. Oi. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Pronto, você está presente. Muito obrigada, viu, por ter aceito o convite. Não, obrigado pela essa oportunidade. Gostei bastante de poder falar. Vamos ver, espero que ajude. Bom, então, meu nome é Rafael, eu sou arqueólogo, eu sou do interior do estado do Rio, mas a vida me levou para vários lugares, inclusive o estado de São Paulo, onde eu fiz graduação, em uma época onde a gente não tinha graduação em arqueologia ainda, mas a gente tinha disciplinas de arqueologia para a graduação. E aí, a partir daí, eu realizei, desde a graduação, né, meus estudos. Eu continue, Mariana, você fez para falar da minha formação, eu sigo falando com a pergunta que você me fez? Segue sim. Fala um pouco da sua formação, porque é interessante que você fez 2 doutorados, certo? Pois é. Me pergunto, né, quem teve essa ideia. Bom, então, eu fiz, já na graduação, na verdade, eu me interessei muito pela produção nacional de louça branca, né, e quando eu fui para o mestrado, eu fiz um mestrado sobre essa produção nacional de faiança fina, na sua relação com projetos de modernidade que estavam sendo construídos e se instalando na cidade de São Paulo na primeira metade do século XX, né? Daí eu fiz então um doutorado onde eu olhei para casas nas áreas rurais do semiárido de algumas regiões da região Nordeste, olhando para como é que lógicas camponesas estruturaram um lugar de moradia. E aí eu foquei em 3 temas, né? No consumo dessas populações, na mobilidade delas e na construção da paisagem. E eu fiz um outro doutorado, que é uma outra linha da minha vida, onde eu trabalhei ou olhei para o potencial que a arqueologia tem em contextos de desaparecimento, em contextos de busca forense, abordando materiais não esqueléticos, dando foco em um episódio específico que aconteceu na região amazônica, que é a Guerrilha do Araguaia, e propondo, então, um modelo de como refinar áreas de busca a partir do olhar arqueológico. Nesse meio tempo, eu tive o privilégio de ter participado de vários projetos acadêmicos, enfim, dentro da universidade e também fora dela. Eu trabalhei durante muitos anos na equipe de um arqueólogo, chamado, né, que é o Paulo Zanettini, onde eu me foquei, a gente construiu uma equipe focada em arqueologia histórica, que era o know-how do Paulo, e com ele eu aprendi muito, trabalhando tanto em projetos no âmbito do licenciamento, como no âmbito do tombamento, de restauração e projetos de pesquisa também para o poder público, né? Projetos de laudos de impacto fora do licenciamento. E com o Paulo Zanettini eu trabalhei quase 10 anos. E, bom, finalmente o meu contato com a arqueologia
na região Nordeste, ou pelo menos em alguns estados da região Nordeste, ela se deu, já vai fazer 14 anos, na verdade, e eu comecei trabalhando, acho que foi em 2006, eu comecei trabalhando com um projeto para tombamento, que era sobre mapeamento do patrimônio ferroviário em algumas linhas desativadas, entre 2 estados, se não me engano. E aí, a partir daí, eu comecei a me envolver, enfim, comecei a ler mais e me interessar mais por algumas problemáticas voltadas ao que eu estudava, que era, então, arqueologia histórica, e aí, avançando um pouco para o século XX, que é o que hoje eu trabalho mais, que é essa arqueologia do passado contemporâneo, ou recente, enfim, do presente. Certo, nossa, muita coisa, viu? Nem eu sabia esse tanto de coisa que você tinha feito. Foi Não, que ótimo nada. me convidar. Fala um pouco dessa tua experiência de estudar esses sítios recentes dentro do licenciamento ambiental, porque é uma coisa, vamos dizer assim, um pouco fora da lógica, né? Estudar esses sítios assim do século XX para cá. Eu acho que eles são... Bom, a área está crescendo bastante, né? Acho que a partir do momento em que a gente está olhando para a arqueologia fora de limites de tempo ou não definida por essas cronologias, e nem por assuntos específicos, né? Nem por épocas específicas, acho que a gente tem aberto muito o que tem sido feito em termos de arqueologia no Brasil, pelo menos acho que a partir do século XXI ou da segunda década do século XXI, né? Mas, de fato, é um desafio, assim, tanto dentro quanto fora do licenciamento ambiental. Eu acho que na minha curta trajetória na arqueologia, eu tive a chance de trabalhar com pessoas que eram abertas para o arqueológico sem definições pressupostas, ou pelo menos com definições pressupostas que não são tão estanques, né? Pessoas que me deixaram trabalhar com o que eu queria. E eu não queria outra coisa que não fosse aquela arqueologia, que eu gostava muito. Então, e que eu achava relevante, né? Então, na verdade, essa dificuldade de trabalhar com contextos do século XX ou do século XXI, ela aconteceu tanto na universidade quanto fora dela, né? Não é que a universidade estava mais aberta a receber, não foi assim, né? E você, então, colocar sacos de garrafa PET dentro de um laboratório onde você tem materialidades que já são aceitas ou que até são impostos como único temas arqueológicos possíveis, também não é fácil, né? Tem alguma resistência que perpassa pela visão de arqueologia, mas também pela própria maneira, eu acho, como a gente lida com os materiais da nossa vida, né? Então, a gente não pode esquecer que nós somos sujeitos e nós influenciamos com a nossa subjetividade as nossas pesquisas. Então, eu via que era muito interessante como as pessoas tinham asco, né, de saco plástico velho ou de pilha parcialmente decomposta, refletindo, na verdade, uma relação que a gente tem com o lixo, né, agora. Mas para pensar um pouco essa questão dos sítios de cronologia recente, como você disse, ou do século XX, XXI, dentro da ótica do licenciamento, existem mais problemáticas do que caminhos sugeridos, né, como você colocou. Eu estou afastado, já faz alguns anos que eu não tenho trabalhado mais com licenciamento, há muitos anos, na verdade, mas eu pensei em algumas questões que, para o momento que eu estava me engajando e para o momento que as pesquisas foram desenvolvidas, foram importantes, né? Então, primeiro, pensar que a gente pode olhar para a arqueologia feita sob essa ótica de contrato ou do licenciamento, ou sobre, enfim, tem vários nomes, a partir de diversas perspectivas, né? Dentro desse mundo de perspectivas que existe para pensar isso, uma delas é o fato de que o contrato, ou quem trabalha em arqueologia de contrato, isso não é só no Brasil, como em outros lugares do mundo, são arqueólogos que, no fim, eles são uma frente de batalha, né? Eles são um fronte de expansão em projetos que vão ter boas ou más consequências, mas que tem que lidar com coisas que não foram ainda, ou sobre as quais não existe um conhecimento ou um debate consolidado,
né? Então, eu cito aqui, por exemplo, o que aconteceu com uma das sementes da arqueologia do passado contemporâneo na Europa, por exemplo, na Espanha, na Inglaterra, bastante, ou na Alemanha, onde os arqueólogos que estavam trabalhando com arqueologia dentro do licenciamento ambiental começaram a lidar com materialidades ligadas à Segunda Guerra e à Primeira Guerra, e que até então, sem trabalhos, né, sem investigações, vamos dizer, arqueológicas do ponto de vista acadêmico sobre elas, e sem uma legislação clara para como lidar com esses materiais. E a partir daí foram que esses arqueólogos tiveram que começar a pensar, peraí, né? Como é que a gente vai fazer com isso? Isso é o arqueológico? O que é o arqueológico, né? Isso se encaixa dentro da legislação que existe? Não encaixa? Isso tem uma importância para as pessoas? E no caso, óbvio, a memória da guerra tem uma importância gigante na construção das identidades de diversos grupos dentro de países europeus, e isso foi considerado muito relevante, e eles então tiveram que lidar com essa novidade, né? Então isso é uma coisa muito importante a considerar, né? Um outro ponto que eu considero relevante é o fato de que às vezes a gente incorre em essencialização da cultura material. Então, no sentido de que determinados objetos eles só são entendidos ligados a determinadas populações e determinadas épocas. Né? Então, por exemplo, a cerâmica é sempre indígena, o lítico lascado é sempre pré-colonial, a louça ela é sempre europeia, sempre de grupos de elite. Né? Então, é como se esses materiais eles carregassem uma essência. E isso é um paradigma moderno, né, que é justamente o da inexorabilidade das lógicas urbano-industriais capitalistas modernas sobre todas as populações do mundo, né, como se a partir do momento em que o capitalismo se expande para outras regiões, você tivesse uma homogeneização cultural completa e todo mundo, né, na relação A-B, A mais B virou A, né, não uma coisa nova, né. E a gente sabe já, depois de muito debate, muita literatura, que isso não é verdade, né? Existem resistências, existem submissões, existem opressões, mas existem releituras e reapropriações. Isso é muito importante quando a gente está pensando no século XX, porque existe, às vezes, uma lógica subjacente, onde, se a gente olha para um material lascado, ele é automaticamente pré-colonial. Enquanto a gente sabe que ainda existem algumas populações que trabalham a pedra e que acabam lascando esses artefatos. Claro que isso, em contexto, vai trazer uma outra grama de informações, mas é importante saber que, para o contexto onde a gente está lidando, por exemplo, mas na maioria das áreas do semiárido onde eu trabalhei, os contextos eram de superfície. Então, as pessoas liam esses contextos como sobreposições apenas, né? Então, na verdade, várias ocupações elas se sobrepuseram e por isso houve uma mistura de materiais, enquanto, na verdade, isso não estava ocorrendo. Então, a gente tem que pensar que, além dessa essencialização, que a gente tem que ter muita atenção a ela, né, porque por trás dela está o fato de que a gente não admite que uma população considerada tradicional use plástico, então, né, porque se a gente arqueologicamente acha o plástico, a gente não liga essa população tradicional, né. Um outro aspecto importante é que, se a gente for, então, colocar a arqueologia dentro dessas categorias de tempo, dessas cronologias, então, sendo o século XX, né, isso, óbvio, é uma construção artificial, uma medida de tempo que também é cultural, sabendo que diferentes populações contam tempos de diferentes maneiras, né, e que 1899 não é o limite, né. Então, assim, não dá para fazer uma pesquisa arqueológica onde todo mundo desaparece em 1899, 1900 já não é mais arqueológico, sendo que é a mesma pessoa que, sei lá, nasceu no final do século XIX e faleceu no começo do século XX, como muitos dos nossos antepassados, provavelmente. Então, esse limite ele é artificial e ele é problemático, porque as ferramentas que a gente tem em arqueologia de datação, pelo menos as que são mais usadas e as mais acessíveis para contextos históricos, que são as cronologias históricas relativas, elas dão um resultado em intervalos de tempo, né? Então, a gente já começa a ter um problema, porque o que aconteceria, então, se eu não quisesse, ou se eu encarasse que o século XX não é arqueológico, mas o século XIX com essa virada de século, né? A outra coisa é que é óbvio que existem modos diferentes de usar os objetos e as coisas que nos cercam. Principalmente em determinadas lógicas, que também acontecem no contexto urbano, a vida de um objeto ela é estendida, né? Então, objetos que a gente acha que são marcadores
porque a gente se pauta pela cronologia da unidade, da produção daquele objeto, né? Não sempre são bons marcadores, porque o consumo, na verdade, pode ter alongado a vida desse cara, dessa coisa, né? Assim como, na verdade, a produção pode ter acabado justamente no pico de consumo, que acontece com alguns objetos. E na nossa vida a gente lida com isso, né? Às vezes você vai comprar alguma coisa que a produção já não existe mais, né? Se você só encontra em loja, mas a unidade produtiva, a fábrica, o que quer que seja, parou. Isso é muito comum com tecnologia, né? Tal, você encontra para comprar, mas a fábrica já não produz mais. Isso acontece com diversos objetos. Então, se a gente for usar cronologias que, na maior parte das vezes, são baseadas em tempo de produção, de quando começou a produção e acabou a produção, nem sempre isso é aplicável a todos os contextos, né? Então, essa característica desses objetos, ela vai dificultar, né, as ferramentas arqueológicas clássicas que a gente tem para que a gente coloque esses sítios no tempo. Isso é uma coisa que acontecia muito em todas as pesquisas que eu fiz, mas muito nesse sítio camponês, rural, do Pernambuco, do Ceará, do Piauí, no meio da Caatinga, né? Então, muitos desses objetos, na verdade, eram muito antigos, mas eles não faziam sentido em contexto, porque era só um muito antigo, né? Em geral, era uma louça, uma coisa que era única e que era o marcador que seria usado. Né? Um outro aspecto para pensar esses sítios do século XX ou do XXI, né, dentro desse contexto, claro, a gente não tem uma legislação clara referente à arqueologia em geral, mas referente a esses sítios específicos do século XX. Se você pensar em século XIX, é como se você tivesse uma aceitação imediata de que aquilo é arqueológico, né? E quando a gente pensa em materialidades mais recentes, vamos dizer assim, existe uma certa resistência. Mas, claro, isso é o que alguns diversos autores, e um arqueólogo que eu dialogo muito, que eu gosto, que é o Gonçalo de Ruibal, fala bastante, né, que são esses tropos do moderno, né? E que o nosso pensamento arqueológico ainda é muito pautado pelo antigo, né? Pelo recuo do tempo. Desculpa, que eu estou vendo os recados ao mesmo tempo, eu não sei se eu paro. Não, você pode continuar. É uma pergunta, aí depois que você terminar, ou você quer responder agora, não sei. Tá, deixa eu fechar o meu pensamento, aí eu respondo. Mas então, eu estava falando sobre essa legislação, né? O fato de que a gente tem uma legislação pouco clara, bom, trabalhar com o sítios do século XX no Brasil, ele vai dialogar, óbvio, com a nossa legislação patrimonial ou arqueológica. É claro que isso vai ter a ver, mas não só, né? Isso tem muito a ver com a formação de quem está nos órgãos de fiscalização. Então, eu já trabalhei em contextos em que o órgão de fiscalização aceitou completamente e disse, nossa, com certeza isso é arqueológico, como contextos onde o órgão de fiscalização falou, isso não é arqueológico, de maneira nenhuma, né? Então, como não há um aparato legal, né, a gente tem que estar pautado nas visões ou nos entendimentos e nas escolas de arqueologia que a gente que marcam a nossa formação. E é claro que a minha e da pessoa que disse que, né, isso não era arqueológico, elas não condizem, né? Também a gente tem que contar com quem está por trás desse contrato, no sentido de quem é a cabeça da empresa, né, ou a cabeça do projeto, porque isso vai influenciar muito a perspectiva que se é dada para esse projeto. E, por fim, é claro, a equipe de campo. A equipe de campo que vai estar lá, que vai achar esses materiais, ou avisar que isso foi achado, e entender isso como sítio arqueológico, também tem um impacto muito relevante no seu mapeamento, porque se a equipe de campo falar não, ou, na verdade, se o olhar nem perceber aquilo como potencialmente arqueológico, isso não vai existir, né? É claro que, a partir dos anos 2000, 2001, uma série de arqueólogos começaram a pensar o que fazer com esses sítios do século XX, né? Então, você tem debates que propuseram usar o termo sítio histórico de interesse arqueológico, debates assim, onde os termos eram áreas de ocupação histórica. O problema é que esses termos não têm um embasamento legal, né? E aí vai depender muito de como é que você consegue amarrar
esse projeto para que esses sítios sejam resgatados. Então, e aí eles se tornam sítios, que é um outro problema. A gente volta a trabalhar com a categoria de sítio arqueológico como a categoria. Então, tudo se torna um sítio arqueológico, né? Apesar de que a gente sabe muito bem em que análises materiais podem ser feitas para além de você categorizar alguma coisa como sítio arqueológico. E o século XX, e é uma coisa que aconteceu muito no semiárido, nessas regiões áridas que eu trabalhei, no interior, muitas das coisas estavam sendo usadas, né? As noções de abandono que a gente tem, na verdade, não são noções de abandono de uma série de populações que voltam para pegar determinadas coisas ou reusam determinadas ruínas, né? E aí isso problematizava ainda mais você tombar aquilo como sítio arqueológico, né? Você trabalhar com aquilo a partir do ponto de vista do sítio arqueológico dentro dessa legislação. Isso foi um imbróglio que, na verdade, a gente não conseguiu escapar. A única escapatória foi que coisas que precisavam de uma intervenção foram registradas, uma intervenção subsuperfície ou na superfície, como sítio arqueológico, e algumas outras coisas que não estavam diretamente nas áreas de impacto foram cadastradas como usando outras categorias, que não era o sítio. E aí, claro, isso é bom e ruim, né? Bom porque desprotege, né? Quer dizer, ruim porque desprotege, bom porque a gente está lidando com o século XX e XXI, né? A gente não pode transformar tudo em sítio arqueológico, senão a gente congela tudo, né? A nossa vida, a vida das pessoas, essa não existe, né? Isso simplesmente não existe. Patrimonializar tudo, né? E aí, nesse gancho, o que também ajudou muito a criar justificativa para trabalhar com esses sítios dentro do licenciamento foi contextual e em termos de projeto. A gente propôs uma linha específica depois de um levantamento que virou uma tese super bonita da Camila Vihers, onde ela trabalha com os museus regionais e ela vai olhar que nesses museus regionais o que a população está elencando, ou que uma população, né, está elencando como arqueológico, ou pelo menos como dentro do discurso identitário que usa a materialidade dentro dos museus, está elencando facão, chapéu, cabaça, enxada, garrafa PET, rede, e não o que a gente queria que eles admitissem que fosse patrimônio, que era, então, lítico lascado, cerâmicas indígenas, enfim. Não que elas fossem menos importantes, mas a abordagem que tem que se dar a esses vestígios com essas populações que não necessariamente se relacionam com eles é diferente, né? Então, o caminho que a gente encontrou foi, na verdade, eu propus um projeto, mas que teve toda essa repercussão. Foi aceito pela empresa, foi aceito pelo arqueólogo que estava lá, foi aceito pelas equipes de campo, a gente conseguiu uma justificação, um aceite no órgão de fiscalização, no empreendedor, que teria que arcar com esse projeto. E aí a justificativa era porque, para mim, aquilo era objeto da arqueologia e eu poderia construir outras narrativas que vão além do que se tem sobre aquelas populações no âmbito das outras ciências sociais com as suas fontes específicas. Então, para além da arqueologia ilustrando alguma coisa que já existe, mas a arqueologia produzindo novos discursos sobre isso, né? E aí, essa proposta de projeto partiu de uma coisa muito específica que era, eu estava analisando esses materiais e eu comecei a perceber que as equipes de campo, elas coletavam, existia uma espécie de higienização dos contextos arqueológicos para o antigo. Então, o que acontecia era uma limpeza. Então, tudo que era cerâmica e louça que parecia antiga, vinha. Tudo que era vidro que tinha uma cara mais nova, plástico, borracha, não vinha, né? E aí, claro, e nem todo mundo tem total conhecimento de cronologias determinadas de alguns objetos. Então, o que eu começava a ver era que muito era antiga, mas tinha uma coisa mais nova. Muito era antiga e tem uma coisa mais nova. E aí, essa recorrência me fez perceber que, na verdade, os sítios estavam sendo coletados parcialmente, porque o que não era essencialmente arqueológico não vinha, jogando a cronologia de todos os sítios para trás. Então, quando eu propus, e aí a gente investigou esses contextos e ficou claro que, na verdade, isso era uma ocupação só, né?
eu propus e disse, não existe coletar meia ocupação, né? Ou a gente coleta toda a ocupação, ou a gente não coleta. Claro que isso abre uma outra discussão sobre tem que coletar tudo do sítio do século XX, né? A gente não tem mais espaço para acervo. Não, eu não acho que tem que coletar tudo. A gente pode ter um olhar arqueológico que não colete tudo. O problema é que, quando a gente faz um projeto em que existe um pressuposto de virar acervo, não virar acervo, também gera um problema, né? Tudo, né? Tudo virar acervo. A gente poderia ter feito uma coisa mais seletiva, a gente já fez algumas... Bom, a arqueologia já é amostral, as técnicas de campo já são amostrais, não existe uma coleta de tudo, mas existe uma problemática porque, querendo ou não, isso gerou muito material, que são garrafas PET, lâmpada, pilha, materiais que, inclusive, na verdade, tem formas específicas de você guardar e que a gente nem está tão acostumado assim, como, por exemplo, as pilhas. Né? Então, o caminho que eu penso que pode existir, na verdade, ele não depende de um só, né? De um ente só. Ele tem que ser uma articulação para que se proponha e que se consiga trabalhar, se aquele for o objetivo ou a proposta de quem está ali envolvido com esses sítios do século XX. Aquilo tem que ser contextualizado, né? Para mim, naquela realidade ali, aquilo era importante. Num contexto urbano, a categoria de sítio já é muito mais difícil de ser aplicada, né? E a arqueologia do século XX ainda vai ser muito mais difícil, porque a gente está aqui, né? Tudo seria de produção do século XX. Eu acho até que você já respondeu mais ou menos a pergunta da Sueli, mas eu vou fazer. Ela disse assim, até que ponto, ao estudar a materialidade cotidiana e atual, isso não se tornaria apenas uma pesquisa antropológica ou histórica? Quer dizer, quais seriam os limites entre um e outro nas pesquisas em materiais contemporâneos? Bom, interessante, né? Bom, não tenho um conhecimento profundo, espero que eu consiga responder, né? Talvez. A arqueologia, a gente sempre trabalhou com a cultura material, né? A gente podia utilizar outros nomes, artefato, enfim, tem várias coisas, mas a gente sempre esteve ali, né? A abordagem arqueológica, ela sempre passa por esse âmbito, né? Do material. A gente já tem discutido, por exemplo, materialidades ausentes, né? Qual que é o impacto material de coisas que não estão, mas ainda assim a materialidade ela está ali, né? Como uma coisa arqueológica, da ciência arqueológica. De uns tempos para cá, a antropologia redescobre, né, a cultura material. E aí os estudos de cultura material eles vão retornando, se tornando mais comuns. Mas uma coisa que... Bom, a gente também tem que situar a antropologia, né? Se a gente estiver olhando para os Estados Unidos ou para vários outros países da América Latina, onde a arqueologia é uma antropologia, né, dentro da antropologia 4 campos, então, na verdade, o que a gente faz é dar um olhar antropológico que passa pela cultura material e que a gente chama de arqueológico, né? Se você, então, segue outras perspectivas, né, que tenham mais origem europeia, onde a arqueologia está um pouco separada, mais separada da antropologia, então a gente vai dizer que a gente quer se diferenciar da antropologia social, né, e não da antropologia, né, da antropologia social. Então, nesse aspecto, quando a gente lê os trabalhos de antropologia social, eles vão ter problemáticas específicas, mas existe uma abordagem tecnológica, morfológica, existe uma dedicação à cultura material, ao objeto, dando uma série de informações para a gente que não recorre tanto na antropologia social, onde o objeto, em geral, ele representa, ele simboliza, ele indica, mas ele mesmo não é tão poderoso agente nas relações sociais. Eu acho que na arqueologia a gente dá um peso ao objeto e à coisa muito maior, né, do que na antropologia social, nos estudos que trabalham com materialidade, que também são uma minoria dentro do que os antropólogos sociais fazem. Do ponto de vista dos historiadores, a história da cultura material é ainda uma coisa mais rara, tem poucos historiadores que se dedicam a isso, e a abordagem também vai ser diferente, né? Então é uma abordagem que trabalha com a fonte escrita sobre o objeto, enquanto a gente trabalha com a materialidade do objeto em si, né?
para, então, produzir ou construir narrativas ou ir contra discursos e tirar dados, né? A gente vai usar diferentes fontes? Vai, e essa é uma característica da arqueologia. A gente vai confluir, talvez, então, metodologias da etnografia, né, etnografia, na verdade, que é uma metodologia, com um olhar fontes históricas, e particularizar o nosso campo, porque, na verdade, a gente vai olhar para a cultura material apesar da existência de fontes escritas ou apesar da existência da oralidade. A gente não precisa da oralidade nem das fontes escritas para pensar o material, né? Enquanto tanto a antropologia social como a história, elas precisam muito raro, assim, não existe uma pesquisa de antropologia social, quase, que não usa etnografia, assim como não existe uma pesquisa histórica sem documentação escrita ou imagética, pelo menos, né? Muito difícil. Não sei se ajudou essa diferença. Tem outra pergunta aqui, que é da Aline. Ela disse assim: Rafael, você consideraria a arqueologia do século XX, ao menos do final do século XX, um registro do antropoceno? Essa pergunta olha, depende da linha que você segue, assim, né? Eu não utilizo antropoceno, esse termo, mas por uma escolha teórico-metodológica e de arqueólogos que eu gosto, sigo e concordo, assim, né? Mas por quê? Porque, quer dizer, antropoceno é um termo que a gente não é para banir, né? Óbvio que não. Ele tem muita utilidade como uma categoria para pensar o que tem acontecido nesses últimos anos, onde a gente tem alterado tanto o ambiente, né? Que tem criado essa camada que é humana, ganhando áreas de era geológica, né? Mas eu acho que existe uma série de arqueólogos que eles não têm usado o antropoceno, porque o antropoceno, às vezes, ele quase que naturaliza, a partir de uma perspectiva geológica, o que tem acontecido, homogeneizando todos os efeitos no planeta, homogeneizando todas as pessoas, como se todas as pessoas tivessem o mesmo impacto no que está acontecendo no planeta, né? Então, isso não é verdade. As pessoas, né, existem populações específicas que têm impactado esse planeta, né, de modos específicos. Então, quando eu utilizei antropoceno em algumas discussões, por exemplo, quando eu estava aqui em São Paulo pensando um pouco como é que a cidade de São Paulo se materializou contra a água, né? E como é que se cria um paradoxo, porque agora em São Paulo falta água numa cidade que, na verdade, era cheia de rio, lago, tinha porto fluvial, tinha uma população pescadora aqui, os nomes dos bairros são nomes de técnicas de pesca indígena e simplesmente isso sumiu, né? Porque a própria cidade cresce, né? E a exploração capitalista faz com que populações explorem tanto os seus recursos que, para existir, que elas extinguem o recurso e sem o recurso elas param de existir, né? Porque que é o pescador, acabou os rios, acabou a pesca, porque eles tinham que abastecer uma população que estava crescendo, que queria peixe, ao mesmo tempo que os rios eram poluídos, e aí, né, entra em colapso esse modo de vida. Mas, por outro lado, se a gente for usar antropoceno, a gente tem que ter muito cuidado nisso, em não usar uma categoria que está colocando todo ser humano na Terra inteira como responsável pelo impacto material destruidor e negativo que tem acontecido no meio ambiente do planeta. Essa é a única ressalva, né? Então, sempre lembrar que, ok, mas não é uma era geológica como as outras eras, né? Como o Holoceno, né? É um efeito humano no ambiente e que tem culpados, vamos dizer assim, né? Que tem lógicas específicas que estão causando essa destruição, esse desaparecimento, esse apagamento, né? E pensando que isso é concomitante não só a ecocídios, né? E a destruições de ambientes, como a destruição de populações, seja pela destruição dos ambientes com os quais elas se relacionam, seja destruições diretas de populações, né? Que é um dos grandes pilares da modernidade, da supermodernidade, desaparecer com as pessoas, né? Então, esses desaparecimentos, essas mortes, esses apagamentos completos de populações inteiras, desde os anos 50 até hoje, né? Bom, você fez, né, na Unicamp seu doutorado e a sua tese se chama Um Lugar na Caatinga, Consumo, Mobilidade e Paisagem no Semiárido no Nordeste Brasileiro.
Eu queria que você comentasse um pouco, né? Primeiro, o que levou você a fazer uma tese como essa, já que você vai adentrar dentro da arqueologia também, numa pós-graduação de ambiente e sociedade, né? Não é uma pós-graduação de arqueologia em si. Não é, não é. Tanto que a gente até tinha uma brincadeira de que qual que era o título que a gente tinha, né? Assim, a tese, nós somos doutores em ambiente e sociedade, mas não existe uma palavra, né? Não é médico, arqueólogo, antropólogo, não, né? Mas acho que essa é a graça dessas pós-graduações ou da interdisciplinaridade, né? Mas quando você me fez essa pergunta, eu fiquei pensando que é algo mais arqueológico de que ambiente e sociedade, né? Tipo, são duas categorias muito importantes dentro da arqueologia, né? Só que elas não são só pensadas pela arqueologia, né? Elas são pensadas por outras áreas. Então, eu acho que se a arqueologia ela quer se fazer relevante, né, e produzir conhecimento e mostrar que a gente pode produzir conhecimento que não ilustra ou que não é dependente, né, e que auxilia, né, no pensar ou que soma no pensar a determinadas temáticas específicas, a gente precisa romper essas barreiras disciplinares, né? A arqueologia em si já é extremamente interdisciplinar, mas as outras pessoas não sabem, né, que a gente é interdisciplinar, assim. Então, a gente precisa ir para esses lugares e falar, olha, a gente é super interdisciplinar, olha que interessante, né? A gente pode trabalhar com isso, isso, isso. Eu sempre fui muito, eu me interesso muito por temas variados, assim, eu gosto muito de ler, estudar várias outras, é, ou me seguir vários outros corredores, né, assim, e abrir outras portas. É, eu estudei esse doutorado, ele aconteceu numa pós-graduação que é dentro de um núcleo na Universidade Estadual de Campinas, chamado Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, em Ambiente e Sociedade, né? Esse núcleo, na verdade, ele começa nos anos 80 como um núcleo de ecologia humana, e aí, a partir do seu crescimento, novas propostas para pensar a relação humano-não humano ou humano-ambiente, elas entram, e elas entram especialmente pelas ciências sociais, então a sociologia é muito forte, a sociologia ambiental é muito forte nessa pós-graduação, assim como a ecologia, né? É fácil fazer um doutorado interdisciplinar? Não é. Não é fácil. É bonito a gente falar interdisciplinaridade, mas quando você está lá, onde você tem campos científicos que têm metodologias diversas, lógicas diferentes de construção de narrativas, de pensamento, que partem de pressupostos distintos, é muito difícil. E foi complicado, assim, foi muito complicado, mas foi bem gratificante, na verdade, no fim, né? E aí ali eu encontrei um lugar em que eu achei que era um lugar ideal para se pensar essas populações dessas unidades domésticas nessas áreas rurais do interior do semiárido, porque eu achava que era impossível pensar essas pessoas morando ali sem pensar esse ambiente, né? Então, nessa pós-graduação, eles, assim que você entra, por exemplo, né, eles explicam que você tem um centro, que é a sua formação. Então, eu nunca ia deixar de ser arqueólogo porque eu não sei fazer outra coisa, né? Ali. E nem eles querem que isso aconteça. Mas ali eu poderia dialogar, que foi o que eu fiz, com perspectivas que vêm da antropologia rural e que vêm da ecologia histórica, que foi o que eu propus, para abordar como é que nessas regiões existe uma fitogeografia, a fitogeografia das caatingas, que marca a sociabilidade e a interação das pessoas com esse ecossistema. E que não é que essas pessoas são dependentes, né, ou se são determinadas, né, longe disso, mas como é que essas pessoas se constroem junto, né, e por isso a paisagem, nessa perspectiva, a paisagem não é uma construção social, mas ela é uma construção socioecológica, onde esses agentes não humanos também têm um peso nessa interação, né? E aí eu somei a isso a arqueologia. Então, eu tentei pegar da antropologia rural, com quem eu queria dialogar mais, né? E da ecologia histórica, perguntas que eles faziam que eu achava que poderiam ser respondidas, por exemplo, pela arqueologia, para mostrar como é que a gente contribui, né? E como é que a gente é importante. Né? Então,
Da ecologia histórica, eu trabalhei muito com a noção de um ecólogo histórico, né, que é o Clark Erickson, que trabalha com a noção de capital paisagístico, que foi uma noção que ele tira, então, do Bourdieu, de capital do Bourdieu, né, para entender como é que o manejo constrói paisagem, como é que as pessoas elas interagem com o ambiente, que, na verdade, são fruto da interação passada de pessoas, né, e que estão ali agora. Isso é muito caro para vários ambientes, no meu caso, inclusive para determinar aonde casas seriam construídas nessas regiões que eu estudei dentro da Caatinga. Da antropologia rural, eu quis dialogar com as noções de morte do campesinato, né, morte do campesinato, e de como é que a chegada do capitalismo no campo não homogeneizou e acabou com o campesinato, né? Como é que, na verdade, essas comunidades não são isoladas, elas são parte da sociedade onde elas estão, e elas trocam, elas comercializam, elas reagem, resistem, elas interagem, elas apropriam, elas aceitam, né? E como é que elas são ativas nesse lidar. E aí eu peguei muitos argumentos de um antropólogo, na verdade, antropólogo social chamado Marshall Salins, e onde ele chama tudo isso que eu disse agora de essencializar a cultura material, achar que tem populações que são ligadas a gente querer que populações específicas usem sempre cerâmica, né? Se usar plástico não pode mais, se usar machado de metal não pode, tem que usar machado de pedra, né? Ele chamou isso de pessimismo sentimental nosso, né? A gente é sentimental no que a gente acha que tem acontecido ou que vem acontecendo com as populações tradicionais, onde a gente tira o poder, a agência, a potência dessas populações nesse diálogo com essas lógicas que vêm de fora. E dialoguei com a história a partir usando a arqueologia para construir narrativas que iam contra os discursos oficiais muito sedimentados pelas fontes escritas, que reforçam a pobreza, o isolamento, a miséria, a seca, a imutabilidade de populações que vivem em áreas, né, com restrição de recursos hídricos, de áreas que têm secas regionais, e principalmente nessa historicidade do sertão e como é que a região Nordeste foi construída no século XX, a partir bastante de um historiador chamado Durval Albuquerque, que critica a noção de olhar determinadas populações do sertão histórico como anacronismos históricos, né? Então, eu peguei todo esse pacote e aí fui para as unidades domésticas olhar o que estava acontecendo ali, né, com essas pessoas ao longo desse tempo, de um século, sei lá. Eu achei lindo quando você disse que o ambiente, né, e a sociedade se constroem, né, estão sendo construídos juntos ali. Achei muito bonito. Obrigado. Tem aqui várias perguntas. A primeira é da Dara. Ela pergunta assim: Rafael, tenho pesquisado sobre as unidades domésticas no semiárido piauiense, mais precisamente do final do século XIX até meados do século XX, sob a perspectiva da arqueologia feminista. Qual o seu ponto de vista sobre as potencialidades e limites que esses contextos de pesquisa podem gerar sobre a teoria e metodologia na arqueologia? Aí ela pergunta aqui também, pensando no papel social, político, dentro das nossas pesquisas, e pensando ainda no seu lugar de origem, você teve alguma dificuldade para desenvolver sua pesquisa e trabalhos no Nordeste? Você quer que eu repita a primeira pergunta? Não. Desculpa. Deu certo? Deu certo. Certo. Deixa eu só tirar o som do meu celular. Eu amei essa pergunta. Amei. Eu acho que, com razão, a nossa posicionalidade ela é imprescindível, né? A gente chama de posicionalidade agora, mas a nossa subjetividade como sujeitos, né, como pessoas, nossas identidades dentro das problemáticas arqueológicas, elas têm que ser sempre ressaltadas. Então, eu sou um arqueólogo, eu sou negro, né? Como poucos na arqueologia, agora a gente tem crescido mais, né? Eu venho de uma posição, então, que é
que não é elite, que é, enfim, tenho várias interseccionalidades aí na minha identidade. Acho isso totalmente imprescindível. Eu acho que essas unidades domésticas, elas têm um potencial enorme para essa discussão. Discussões que eu não entrei, enfim, e não existe, na verdade, do ponto de vista arqueológico, ou quase não existe, né, perspectivas assim sobre esses contextos. Na dinâmica das casas que eu observei, tanto arqueologicamente, né, mas muito mais usando a observação do meu local de pesquisa, quando eu estava lá fisicamente, né, você tem uma dinâmica onde esse sítio camponês ela é muito marcada por uma família nuclear, onde o homem sai para trabalhar, né, e o trabalho que está nas imediações dessa unidade doméstica, e as transformações que essa unidade doméstica sofrem, ela, na verdade, é muito pela mulher, né? Então, seja construções, enfim, uma série de transformações acontecem pelo feminino, na verdade, mais que pela mulher, né? Pelo feminino, dentro dessa unidade doméstica. Então, algo que a minha pesquisa peca, né, e que eu deixo de fora, é justamente isso, né? Quem é o sujeito, na verdade, por trás dessa construção dessa unidade doméstica? E quem é o sujeito por trás dessas escolhas nessa unidade doméstica? Quem é o sujeito que mais está lidando com as lógicas capitalistas que vêm de fora, nas escolhas de consumo, na construção dessa casa, na interação com a caatinga envoltória, na construção do terreiro, na espacialização dos elementos que conformam essa unidade, que ela é central ao sítio camponês e ela é central à existência de um modo de vida camponês que, em geral, a literatura valoriza, a literatura antropológica mostra, né, como é que essas populações elas têm na terra, na família, no trabalho, pilares das suas lógicas cotidianas. Eu acho que isso é fundamental a fazer. Inclusive, pode criticar a tese, porque ela não tem isso, né? E foi uma escolha, enfim, de uma formação que ela não passava por aí e que foi uma pergunta que eu não coloquei, mas ela é fundamental. Existem trabalhos muito bonitos, então, teses sobre ceramistas, né, sobre oleiras, que têm abordado essa vertente, mas eu acho que não a partir do ponto de vista que você colocou, né? Não é, então, uma arqueologia da produção oleira em que os sujeitos são X e Y. É uma arqueologia feminista, e isso já coloca uma série de pressupostos fundamentais, de novo, a partir da posicionalidade, né, a partir da crítica de que a produção do conhecimento ela vem de um lugar e que o homem branco, neutro, branco, heterossexual, cisgênero, católico, etc., não é o default, né, não é como é que se chama? Não é a medida de todas as coisas e que não pode ser tomado como. Então, eu acho que você tem que mergulhar e usar. O feminismo tem uma literatura incrível, não só da arqueologia feminista, né, mas talvez sair um pouco, né, e aí usar essa interseccionalidade que é importante. Então, para mim, na minha construção identitária, como arqueólogo, como negro agora, o feminismo negro, para mim, é imprescindível. Né? Eu não consigo nem... Porque eu não quero mais passar o racismo que eu passei a minha vida inteira e eu quero entender o que é isso. E eu quero ter argumentos suficientes para destruí-lo quando ele aparece. E para dar uma resposta que não seja uma resposta descontrolada de raiva. Né? Usar minha raiva para questões específicas. E eu acho que é isso, né? Machismo, racismo, misoginia, homofobia. A gente tem um papel na arqueologia para quebrar esses discursos pela própria materialidade do que a gente vê. E aí, de novo, a arqueologia vai ser um lugar... A gente vai falar de um lugar que é muito único, porque ninguém faz isso, né? Olhar para essa materialidade e aí dizer, olha só, também tem esse vertente, que não passa pela oralidade, não passa pela imagem, mas que passa pelos objetos que nos cercam e que estão ao redor da nossa vida, que carregam símbolos machistas e que tem a ver com discursos racistas e que tem a ver com discursos opressores e marginalizantes. Não sei se respondeu alguma coisa. Bem, tem outra pergunta agora da Aline, que ela te pergunta assim,
Você chegou a usar métodos em etnobotânica? Precisou? Assim como a Amazônia, será que pensar a caatinga construída, manejada? Eu quis entrar um pouco nessa vertente, né, nessa toada. Eu não fiz uma pesquisa em arqueobotânica, né, mas eu usei uma literatura que vem da etnobotânica, ou que vem da ecologia humana, e que vem da ecologia histórica, portanto, é, que vem da etnotaxonomia, das etnoclassificações, para pensar um pouco essa relação, né, dessas pessoas com a caatinga. Nesse doutorado que eu fiz, a gente é obrigado a ter 2 orientadores, justamente para aumentar a interdisciplinaridade. E o seu co-orientador, ou segundo orientador, não pode ser da sua área de formação, né? Então, eu tive a chance de ter uma orientadora que é arqueóloga, que trabalha muito com arqueologia, que tem uma perspectiva da história muito forte, e de ter uma outra orientadora que é antropóloga e que trabalha, e que tem uma trajetória na biologia e que trabalhou muito com etnobotânica e com ecologia histórica. Então, isso me deu uma segurança maior, porque ela lia meus trabalhos, né, e ela me guiava por essa discussão. Eu acho, sim, que atualmente a perspectiva do manejo é, e, da, e dessa interação humano-humano, ela, na arqueologia brasileira, ainda está muito pautada pela floresta amazônica, né? Ela acontece ainda muito nesse bioma, mas, na verdade, ela pode ir ligada a populações majoritariamente indígenas, apesar de ter um crescimento de pesquisas para populações que se identificam, que se auto-identificam de outras maneiras. Mas, com certeza, uma perspectiva da Caatinga, que, na verdade, faça crítica à, à abordagem etnobotânica, que, em geral, é farmacopeica, né? Então, é a análise dos quintais para saber, né, que remédio, que planta é utilizada em que medicina, né? Ou abordagens etnobotânicas que, em geral, estão olhando para os recursos, né? Que recursos na Caatinga podem ser explorados para tal fim, né? Então, abordagens que a gente pode ter arqueologicamente que ultrapassem essa perspectiva e que a gente colabore, então, para pensar um pouco como é que, por exemplo, o manejo do solo, as alterações, como é que os formos de carvão, por exemplo, cavados na Caatinga, depois eles serem abandonados, eles criam depressões que aumentam o material orgânico naquele lugar e adensam, na verdade, o crescimento de plantas que foi destruída pela própria construção do forno de carvão escavado no solo, né? Então, existem muitas modificações que vão para além de pensar que a Caatinga está sendo destruída, e ela está, mas não é toda a população que está destruindo esse bioma, né? E mergulhar um pouco nessa interação e usar, com certeza, a etnobotânica. Tem uma literatura super interessante de quintais, de jardins, dentro da Caatinga, mas também, e o que eu gosto muito, da ecologia histórica, que coloca um pouco isso em perspectiva, né? Então, como é que essas alterações topográficas no solo, em escolher determinadas espécies para determinados lugares, né? Como é que isso construiu uma paisagem. E agora, se você for num sítio, por exemplo, sei lá, um sítio arqueológico, né? Um contexto que era do começo do século XX, você volta lá, a clareira ainda sobreviveu, né? Então, pisotear naquele solo compacta aquela superfície e impede que determinadas espécies se implantem ali. Mas existe uma seleção de outras árvores que puderam estar dentro do terreiro, então a garoba, a cajarana, árvores frutíferas, né? Que essa dinâmica de limpar o terreiro, na verdade, cria um pouco, talvez crie, né? Um pouco o que o Gustavo Politz viu com a pesquisa dele sobre os Nukak, na Amazônia, né? Então, são como se fossem, não são jardins feitos propositalmente, mas são áreas onde existe uma maior concentração de determinada espécie, justamente por causa da interação das pessoas que estavam vivendo ali com esse pedaço dessa floresta seca, e que agora vai construir novas dinâmicas, porque se você quiser determinadas frutas, você vai para esse lugar e coleta ali, né, em vez de sair andando a esmo, vamos dizer assim, por diferentes lugares nessa paisagem. Essa paisagem vai ser conhecida, e esse mapeamento, na verdade, ele tem a ver com o que foi feito
né, ou que com interações passadas dentro desse ecossistema. Por isso, de novo, a paisagem é socioecológica, né? E ela não só social, né? Ela é representada socialmente, mas ela é construída socioecologicamente também, né? Nossa, essa tua fala aqui tá me dando tanta ideia, assim, para porque eu estou estudando um sítio do século XX, né? Ali entre século XX e entre década de 20 e década de 30. Aí, nossa, eu vou pegar um monte de informação aqui que tu tá dando para minha Legal. pesquisa. A Legal. Aline comentou aqui que ela disse assim, porque ela tem um grupo, né, o Grupo Polarc, aqui na UFP, e ela disse que tem a honra, né, de ter no Grupo Polarc a professora Roseli, que ela é etnobotânica, né, e que ela está trabalhando exatamente com essas questões. A problemática da tua pesquisa e como tu desenvolveu, assim, tu quer falar um pouco mais sobre isso? Posso. Fala para a gente um pouco. O tema específico da minha tese, né, claro, agora eu já tenho uma distância dela, né, então talvez eu consiga sintetizar um pouco o que eu quis fazer, né, na hora da pesquisa é mais difícil e a gente fica abrindo portas para todos os lados, mas uma das problemáticas, ou a problemática maior, era como é que o papel das lógicas camponesas na construção dessa unidade doméstica como um lugar significativo, e de engajamento com esse ambiente na construção socioecológica da paisagem e na reapropriação que essas populações e como é que essas populações se reapropriaram de algumas materialidades que carregavam lógicas urbano-industriais e modernas, principalmente do excesso, né? A supermodernidade é muito marcada pelo excesso material, né? Pela superabundância de coisas. Mas, de novo, nem todo mundo consome um monte, né? Tem gente que consome pouco, né? Mas esse consumir pouco não está necessariamente ligado à pobreza ou só a questões socioeconômicas. O consumo, ele é o que existe um psicólogo social, que é o Ed Malouf, que fala que o consumo é um mosaico fluido, né? Então, são várias partes que que interagem juntas e que influenciam as escolhas de consumo. Né? Então, esse foi um pouco o guarda-chuva do que eu quis olhar, né? Como é que essas lógicas estão chegando nessa população, pensando um pouco naquelas problemáticas que eu falei antes. Então, que esse campesinato não morre, né? Que essas pessoas elas não deixam de existir e elas simplesmente se convertem a uma outra cultura, né? Digamos assim, e que essas pessoas também elas lidam de maneira específica com a cultura material, para além de inferências sobre pobreza simplesmente associadas a pouco material, né, nos seus cotidianos, e aí como é que elas interagem com essa paisagem que está sendo destruída, mas nem todo mundo está destruindo essa paisagem, ou nem todo mundo interage com essa paisagem, ou com esse ambiente, na verdade, de uma mesma maneira. E aí, para isso, eu dei foco na casa, né, na casa que ela é o núcleo desse sítio camponês, que é uma junção de vários elementos que giram em torno da unidade doméstica, dessa casa, né? A ideia original era focar no século XX, mas eu expandi isso para o final do século XIX até o começo do século XXI, porque eu achei mais interessante uma perspectiva diacrônica que olhasse para similaridades e mudanças numa escala regional do que especificidades locais, que existem também, e eu tentei chamar um pouco atenção para algumas especificidades que eu vi dentro da tese, mas eu queria olhar isso, esse modo de vida regionalmente, apesar das fronteiras administrativas entre os estados, que na verdade elas não são físicas, né? E aí eu abordei, então, esses sítios, né, vamos chamar de sítios arqueológicos, essas casas, que são majoritariamente de superfície, de baixa densidade, de baixa visibilidade, de baixa dispersão, então elas ocupam uma área pequena, mas elas são muito representativas, porque, na verdade, é a maior parte da população que está morando nessas áreas. E aí eu fiz, de novo, uma outra opção de corte teórico-metodológico da tese. Eu optei por estudar as áreas menores das áreas mais secas pelas quais eu passei, e eu deixei de fora, então, o que seria uma casa grande, né? Então, o que seria contextos mais densos,
que para mim representaria uma população que não era a que eu queria, né, que seria uma população mais de elite, ou mais os donos de terra, mais os donos de fazenda. Então eu tirei esse sítio desse contexto. Como toda tese, isso também teve um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo, como toda escolha, né, foi que eu não entrei em questões de poder que eu poderia ter entrado, por exemplo, na relação desses donos, né, ou desses patrões, vamos dizer, com esses trabalhadores. Mas eu quis, então, entender lógicas externas que estavam influenciando esses trabalhadores na sua dinâmica cotidiana e na sua interação com essas paisagens. E aí eu escolhi 3 escalas de análise, né, que é o conteúdo das áreas de descarte, a unidade doméstica, que inclui a casa, a clareira, o terreiro e a unidade e a área de descarte, e a casa onde a área de descarte está, e a relação entre essas unidades domésticas. Por isso, eu abordei, então, portanto, né, o consumo através da materialidade dos objetos que eu encontrei na área de descarte, que a gente encontrou, né, que a equipe encontrou nas áreas de descarte. Eu abordei o lugar da unidade doméstica, então, pegando um pouco da perspectiva da literatura, que aborda o lugar pela arqueologia, a arqueologia do lugar, então, confluindo objetos, ambientes e narrativas, né, para conformar um lugar significativo e especial, porque é a casa das pessoas, né, então, olhando o lugar, né, então, como é que esses lugares se relacionam nessa paisagem e como é que eles se ligam entre si pela mobilidade dessas pessoas, né, e pela materialidade que a mobilidade, que o movimento deixa na paisagem, né, ou como é que a paisagem também é construída pela materialidade do movimento. Então, a partir de uma amostra grande de 110 sítios arqueológicos, né, dos quais 70, 77 eu consegui colocar numa cronologia, a partir de métodos de cronologia histórica relativa, né. Eu usei, claro, a observação dos locais nos quais a minha observação da realidade nos locais onde a pesquisa aconteceu. Eu quis recorrer a outras fontes, né, para ser mais interdisciplinar, por assim dizer. Então, eu também utilizei a literatura, então eu olhei para romances regionais, olhei para a literatura de cordel, para a música, para a xilogravura e para a bibliografia, por exemplo, né, a bibliografia específica, vamos dizer, científica, sobre os assuntos que eu estava pesquisando. E eu analisei as áreas de descarte a partir de uma perspectiva bastante clássica na arqueologia histórica, já, né, desde o Stanley South, que chamou atenção para que a gente deveria analisar os materiais a partir dessa perspectiva e dos seus desenvolvimentos até hoje, que é olhar para a frequência e para a recorrência, mas também para a ausência e presença de determinados materiais. Né? Eu analisei a composição desses terreiros em termos de sua ordenação espacial, mas também em termos da sua flora e da relação desses espaços com a ausência de água, né? E analisei a dimensão material da mobilidade que ligava essas casas entre si, né? E da composição dos caminhos, dos limites e das cercas que tem a ver com como essas pessoas se relacionam com seus vizinhos, né? Numa escala regional e como é que elas se movimentam e conseguem se movimentar, né? Ou não conseguem mais se movimentar. E a conclusão que eu cheguei, tentando resumir muito, assim, é que existe uma continuidade, então existe uma imobilidade, de fato, na organização espacial dessas unidades domésticas. Então, você tem uma manutenção dos elementos ao longo desse tempo que compõem esse espaço. Então, a casa de barro, o terreiro, a clareira, os caminhos que chegam nessa unidade, as áreas de descarte, e algumas plantas, né, que elas permanecem o mesmo, e permanecer o mesmo não tem a ver com uma imutabilidade ou um isolamento, tem a ver com práticas de reprodução de si, né, da própria cultura, e querer continuar o mesmo. A gente não quer que a nossa vida se desmorone e amanhã a gente é uma pessoa totalmente diferente, a gente quer manter isso, né. Mas, ao mesmo tempo, eu vi uma diversificação enorme
no conteúdo das áreas de descarte. Então, portanto, nos modos e nas práticas relacionadas ao cotidiano e aos objetos cotidianos. Então, eu usei a arqueologia para propor uma periodização, então um período importante de ruptura ou de mudança material são os anos 40, nessa região, os anos 40, 60. Então, a arqueologia também propondo, a gente também pode propor cronologias, a gente não precisa usar cronologias que vêm da história, né? A materialidade também propõe cronologias diferentes, porque essas cronologias que vêm da história também são pautadas em eventos específicos, que para a gente, arqueologicamente, às vezes isso não tem relevância, não, mas não tem impacto material, que tem, vamos dizer assim, nas fontes históricas, políticas e, enfim, quem quer que escreva esses documentos. Mas, então, que os anos 40 ele marca uma diversificação no modo e nos objetos que entram nesse cotidiano. Então, se antes a gente tinha uma certa padronização do quanto de frequência, que tipo de cerâmica, quanto de cada objeto que entrava, a partir da metade do século XX, você tem uma mudança total. Então, a cerâmica ela deixa de ser consumida em algumas realidades, ela é mais consumida em outras, mas o plástico entra, o vidro entra, a borracha entra. Eu dei atenção para um objeto específico, que é a produção de rodinhas de borracha de Havaiana, né, nesses lugares, para, então, mostrar como é que essas populações, através das áreas de descarte, né, e a partir da segunda metade do século XX, como é que essas pessoas elas reelaboraram práticas locais que não são isoladas, que são permissíveis de integração de novas tecnologias, novos materiais, mas que se integram ao saber tradicional e ao modo de vida regional, né? De novo, para mostrar que essas pessoas elas estão ali lidando, né? Não sendo submissas, às vezes aceitando, às vezes sendo oprimidas, às vezes comprando, ressignificando, e que essa lógica consumista que a gente acha que é de todo mundo, na verdade não é, né? Tem pessoas que elas fazem coisas diferentes. Então, alongar a vida do chinelo de borracha, quando ele chega nessas realidades, é uma delas, né? Transformando ela em rodinha, e aí dando todo um outro sentido do universo infantil ou em outros universos para esses materiais. Eu falo muito, meu Deus. Pode ficar falando. Tá ótimo. Eu vou fazer a última pergunta. Se alguém quiser também colocar mais perguntas, pode colocar. Quando eu pensei no título, né, desse encontro, né, vem muito de uma questão que eu também eu ando pensando bastante sobre essa questão da construção desses povos, né, do que é o povo, na verdade, o povo nordestino, povo sertanejo, esse povo camponês, né? E aí a gente olha para trás e vê todos os discursos de integração que existe, né? Que já existia e que ainda existe, né? De vários povos que existiam aqui. A gente vê que, depois da abolição da escravatura, as pessoas continuaram marginalizadas, sem ter condição material, né, de sobrevivência. E aí hoje a gente tem esse imaginário do sertanejo, do camponês. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Quem é esse sertanejo, quem é esse camponês? Tá, uma pergunta capciosa e importante, assim, né? Eu usei a categoria sertanejo. Na verdade, eu usei mais uma categoria que é proposta por uma antropóloga social, que é a Emília Petrafesa de Godoy, que trabalhou com o campesinato, uma área específica no sertão do Piauí, e ela propõe o uso de camponês do sertão, né? Para mim, essa foi, sabendo que isso são categorias sociológicas e históricas, foram categorias importantes, foram ferramentas importantes para iniciar a minha pesquisa. Então, eu acho que essas categorias elas não podem ser, de novo, essencializadas, né? Você não tem o sertanejo, né? A sertaneja, né? Você tem, elas são ferramentas para que se pense nessas populações sobre as quais essa nomenclatura, né, caiu, e que elas possam iniciar reflexões, mas que elas não sejam pontos de chegada, né? Então, sua pesquisa não pode concluir que eles são sertanejos. Não, né? Porque isso também o sertanejo é isso, e ele não é nada, não tem essa definição, né? Mas essa literatura, de fato, sobre o campesinato no sertão, ou sobre populações e áreas rurais, ela ajuda muito, né?
outras pesquisas já perceberam algumas coisas, algumas similaridades, muitas diferenças, que podem ser usadas para que a gente parta para uma pesquisa, né, como ferramentas. Sertanejo e camponês do sertão não são identidades, né, apesar de que, de fato, sertanejo algumas pessoas utilizam, né, mas dependendo da abordagem, da escala, do problema, da categoria, elas, de novo, podem ser úteis. Ou não, elas podem comprometer sua pesquisa, então não utilize. Né? Claro, se a gente está lidando com populações que estão lá presentes, né, a interação com essas populações, a construção de narrativas arqueológicas envolvendo essas pessoas, ela é super importante e a maneira como elas se reconhecem tem que ser usada, né? Tem que ser privilegiada. Se, como, por exemplo, no meu caso, eu estava trabalhando em escala regional, onde as casas já estavam abandonadas, e eu usei as áreas menos densas populacionalmente, então, né, com densidade populacional de 1 habitante por quilômetro quadrado, às vezes você não encontrava ninguém, assim, né? Então, essas categorias elas foram importantes, mas sabendo que, de novo, elas são categorias sociológicas históricas, que eu usei como uma ferramenta para partir para uma discussão. Elas não podem ser essencializadas, e a gente tem que, no caso da minha pesquisa, eu quis usar a categoria de camponês para uma análise da dimensão material dessas casas, que convergem, de novo, uma série de similaridades, que eu quis olhar para essa similaridade, de novo, era uma escolha, eu podia olhar para a diferença e ressaltar o diferente, mas eu quis olhar em escala regional porque é parecido, né, para o consumo de determinadas coisas, na ordenação do espaço doméstico, na interação com o não humano, incluindo o abiótico. Então, quando eu chego no fim da pesquisa, né, não estou concluindo que eles são camponeses do sertão, mas estou concluindo que essas populações que sobre as quais eu utilizei um ferramental teórico-metodológico que vem na antropologia rural, que os classifica como camponeses do sertão, para mim, arqueologicamente, elas têm essas características, né? Então, é uma conclusão, né? Não é um pressuposto, eu não parti do pressuposto que elas moram em casa de taipa, de que elas, né? Eu concluí que é isso que cria uma paisagem cultural, né, ou socioecológica, cultural, regional, em que essas pessoas compartilham uma série de coisas. Mas, de novo, é uma questão de escala, né? Eu podia focar em uma casa ou em duas e trabalhar com as diferenças, porque, afinal de contas, cada unidade doméstica ali é uma. Mas eu quis usar perspectivas estruturantes, né, ou estruturas que se repetem e que dialogam com agências ali, né, com perspectivas locais e unicidades de cada uma desses conjuntos de unidade doméstica. Não sei se fez sentido, ou se eu sou louco. Sei sim. Nossa, eu adorei. A Aline aqui já está convidando você para, né, vir para a UFP. Ela também é do Rio de Janeiro, certo? Então, vai ser legal essa troca. Vai, nossa, eu amaria ir para o Piauí, meu Deus do céu, voltar. Ela perguntou aqui, você estenderia as unidades domésticas ao artesanato? Acho que é isso que ela... Estão em voga nos últimos tempos, incluindo os trabalhos socioeconômicos. Olha, eu li bem pouco sobre isso, então não é uma questão que eu possa, eu acho que, aprofundar com o peso que você mereceria, né? O que você merece. De fato, existe uma literatura sobre artesanato, mas que ela tem muito a ver com o artesanato como uma produção para venda ou para troca, né? Não foi isso que eu quis ver. Claro que, por exemplo, eu poderia pensar as rodinhas de havaiana, de borracha, como eu pensei nelas como uma produção, mas eu acho que elas não ganham a escala que eu entenderia do artesanato, né? Elas são trocas muito discretas, assim, muito silenciosas que acontecem entre essas pessoas, ou elas nem acontecem, elas ocorrem em unidades domésticas diferentes, mas que não trocam esses objetos. Mas eu acho que é uma literatura super importante de se considerar. E aí existe não necessariamente você precisa pensar
o que é produzido nesses contextos domésticos como artesanato, mas você pode olhar para o que é entendido agora já como artesanato do ponto de vista arqueológico, né? Então, você tem diversos trabalhos, assim, tanto na antropologia como na arqueologia, que olham o artesanato arqueologicamente. Então, tem um trabalho clássico do Pina Cabral, que é sobre as cerâmicas em forma de falo, em Portugal, que é super interessante. Mas no Brasil também você tem muitos trabalhos, né? Eu lembro que eu li sobre trabalhos arqueológicos, sobre souvenirs de turismo, que são artesanatos, mas que são vendidos como para turistas, né? Representando uma identidade tropeira, enfim, é um artigo muito bacana, e tem outros trabalhos, assim, então, não sei, a minha sugestão seria menos, talvez, procurar o artesanato nessas unidades domésticas, mas talvez olhar para o que você está vendo como artesanato agora e colocar uma perspectiva arqueológica, que pode ser de cadeia de produção, né, de cadeia operatória mais clássica, até de outras materialidades e outras perspectivas que agora estão explodindo, guardando, de novo, que eu acho que foi a perspectiva da Aline, muito importante que o feminismo, a interseccionalidade, a literatura antirracista, né, a literatura antimachista, a literatura anarquista, queer, eu sou super fã, eu acho que a gente tem que usar sempre, esteja como pano de fundo, porque ela só soma, com certeza, né, só soma. Não sei se eu ajudei, talvez não, mas eu só dei umas ideias, assim, tal. Eu tô adorando essas ideias. Já louco pra ver um monte de trabalho, assim. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Será a última oportunidade. Muito pano pra manga. Ah lá, tá. O pessoal aqui na UF tem um trabalho com as quebradeiras de coco, né? De coco Demais. babaçu. Nossa, ia ser muito, muito legal trabalhar com elas. Porque, inclusive, perspectivas, mesmo que sejam perspectivas de cadeia operatória bem clássicas, assim, se você tem as pessoas que fazem, tudo muda, né? Sim. Inclusive, tem até um vídeo, né, que eles gravaram. Depois eu vou te mandar. Esse vídeo está no canal do Polar, que lá no nosso canal, onde vai ficar gravado aqui a nossa conversa. Não, com certeza. Se vocês, eu acho que a etnoarqueologia ou arqueologia do presente tem ferramentas muito interessantes para trabalhar, muito, muito bacanas, importantes, bonitas, né, para trabalhar com essas pessoas, enfim, com a materialidade no mundo que nos cerca, e que talvez a gente precise ir para uma etnoarqueologia que vá além, de novo, né, do indígena, né? Existem outras populações, existem populações também indígenas que não foram, que não puderam usar essa ferramenta para si, né? Então também é um dual, né? Não é só arqueólogo indo lá, mas construir narrativas conjuntas e que são positivas para as pessoas que estão ali, né? Interagindo com a gente. Então, poxa, a etnoarqueologia das quebradeiras de coco, super inovador, né? Porque não tem, né? E saindo da cerâmica, né? Saindo da olaria e usando e olhando para outros materiais, outras materialidades, acho que seria super importante. A gente tem mais uma pergunta aqui. Sobre suas pesquisas relacionadas à arqueologia da repressão, quais foram as maiores dificuldades? Mudou de assunto, né? Quais foram as maiores dificuldades, levando em consideração a pouca autonomia das instituições brasileiras e a tutela militar sobre a suposta democracia brasileira? É isso. Essa é a dificuldade, né? A dificuldade não é só uma falta talvez falta conhecimento em algumas esferas de poder que têm o papel de dar respostas, né? Então, estou dizendo aqui o judiciário, enfim, outras esferas, né? Mas, com certeza, a construção sobre o que aconteceu, o que não aconteceu na ditadura e a desmaterialização do que aconteceu, né? Esse apagamento total do próprio desaparecimento, que é uma característica das estratégias de desaparecimento, né? Não só desaparecer com o que você quer que desapareça, mas desaparecer com a própria estratégia, né? Então é como se ela não tivesse existido e ninguém nunca desapareceu e ela nunca aconteceu, né? Então, com certeza, essa é uma
das maiores dificuldades, né? E a nossa vulnerabilidade enquanto arqueólogos, né? A gente não tem uma instituição por trás forte quando a gente está trabalhando com essas temáticas, e a gente fica muito vulnerável a ameaças, a pressões e a uma série de outras violências que, que vêm de quem não quer que respostas sejam dadas, né? E que quem não quer que, no fim, exista um papel terapêutico, digamos assim, nas pesquisas arqueológicas com essa temática, porque, como falam alguns arqueólogos, uma sociedade sã não pode existir em cima dos desastres, da violência e da catástrofe que ela mesma impingiu aos seus próprios cidadãos, né, antes e agora. Então, com certeza, essa é uma dificuldade gigantesca, assim, e que eu tenho me tentado, eu tenho expandido meu campo de atuação para além do Brasil, justamente por causa disso, né? Porque o Brasil está indo numa direção perigosa, né? Assim, então, se dedicar a determinados temas também é se colocar em risco, apesar da sua importância. Então, se você tem interesse sobre esse tema, saiba que isso também vem junto, né? E que é importante estar institucionalizado, legalmente pautado, né? É importante ter o apoio da sociedade civil, com certeza absoluta, porque senão isso pode ser de uma violência muito grande contra a arqueologia e contra você mesmo, né? Arqueólogo, né? Arqueologia. Tem razão. Bem, gente, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, né, a gente vai começar a despedir agora. Primeiro eu queria agradecer ao Rafael por ter aceitado esse convite, por falar um tema tão importante, discutir, né, como você até falou no início, a gente está ainda caminhando para trazer essas discussões de sítios com essa cronologia mais recente, mesmo dentro da própria academia, né? E como eu estou estudando também um sítio nesse período, eu achei importante estar trazendo, né, essas discussões. Eu queria avisar também, pessoal, que o próximo evento, né, o próximo encontro vai ser na segunda-feira, dia 14, e será com o professor Ângelo Correia e o mestrando André Biapina, com o tema Arqueologia Tupi e Arqueologia e Isolamento Social. Rafael, quer dizer suas últimas palavras? Pelo menos aqui. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu tenho muito poucas oportunidades de falar, assim, em geral eu nem vou muito. Eu até perguntei para a Mariana, assim, como que é e tal. Mas obrigado por me ouvir todo esse tempo. Espero que tenha ajudado. Que não ajudou também, apaga ou critica, enfim, acho que é assim que a gente constrói. Muita sorte para vocês no apocalipse que a gente está passando, nesses períodos difíceis. Muito axé e beijos grandes. E espero que a gente se veja. Tchau, muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada. O evento ficou gravado e vamos disponibilizar no canal do Polarc, tá? Quando tiver tudo ok, eu envio o link para todo mundo. E também vou enviar no e-mail as teses do Rafael, tá? Para quem não conseguiu pegar aqui. Depois dá uma olhada, porque são excelentes. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.